Inspirações para a faixa branca de Jiu-Jitsu. Quando você amarra pela primeira vez a faixa branca na cintura, pode parecer apenas o começo de uma jornada esportiva. Mas, na verdade, você está dando o primeiro passo em uma caminhada que vai muito além do tatame. O Jiu-Jitsu não é apenas uma arte marcial, mas um estilo de vida, uma filosofia, um caminho de autoconhecimento que vai moldar sua mente, corpo e espírito. E ser faixa branca não significa ser iniciante sem valor. Significa estar puro, aberto e disposto a aprender, sem vícios, sem ego e sem máscaras. É a fase mais desafiadora, mas também a mais importante, porque é aqui que você constrói as bases para tudo que virá. 1. O significado de ser faixa branca. A faixa branca é o símbolo da humildade. Ela mostra que você ainda não sabe, mas está pronto para aprender. Cada queda que você leva, cada posição que você erra, cada finalização que você sofre, é uma oportunidade de se tornar mais forte. Lembre-se, todos os campeões já foram faixa branca um dia. O atleta que você admira, o professor que te ensina, o ídolo que você segue nas redes sociais, todos começaram exatamente onde você está agora. A diferença entre eles e quem desistiu é que eles não pararam no meio do caminho. 2. O tatame não mente. No tatame não importa quanto dinheiro você tem, quem você é fora da academia ou quais títulos carrega. O tatame é um lugar de verdade. Se você não treinar, não vai evoluir. Se você não respeitar, vai aprender pela dor. Se você não tiver paciência, vai se frustrar. E é exatamente essa sinceridade brutal do tatame que faz o jiu-jitsu ser transformador. Aqui você aprende a respeitar o próximo, a reconhecer suas limitações e a celebrar cada pequena vitória, porque cada detalhe conquistado é fruto do seu esforço. 3. A fase mais difícil é o começo. Muitos desistem na faixa branca porque acreditam que não levam jeito, não são fortes o bastante, ou porque não conseguem acompanhar os outros. Mas a verdade é que ninguém nasce sabendo. Você vai se sentir perdido em várias aulas, vai achar que nunca vai decorar tantas posições, vai se frustrar ao ser finalizado repetidas vezes. Mas é importante entender, essas dificuldades não são sinais de fraqueza, mas provas de que você está aprendendo. No começo, o corpo não entende os movimentos, a mente não acompanha a velocidade da luta, e a respiração parece falhar, mas pouco a pouco, o que parecia impossível começa a fazer sentido. O que antes era confuso se transforma em instinto. 4. O poder da consistência. Mais importante do que treinar muito em um único dia é treinar sempre. O segredo não é intensidade, mas consistência. Um faixa branca que treina 2 ou 3 vezes por semana, sem falhar, em poucos meses, já vai perceber uma evolução gigantesca. Seu corpo vai mudar, sua mente vai ficar mais focada e sua confiança vai crescer. A cada treino, você se torna 1% melhor. Parece pouco, mas esse 1% acumulado ao longo dos meses e anos cria uma transformação tão grande que você nem vai reconhecer o mesmo iniciante que um dia entrou na academia cheio de inseguranças. 5. Controle do ego. Talvez uma das maiores lições do jiu-jitsu seja o controle do ego. Ser finalizado por alguém menor e mais leve pode ser desconfortável, mas isso é exatamente o que ensina a humildade. Você não precisa vencer todos os treinos, precisa aprender com todos eles. O treino não é guerra, é laboratório. É o lugar onde você erra, testa, aprende e se fortalece. Cada vez que você aceita ser instruído, cada vez que ouve um colega mais experiente, cada vez que deixa o orgulho de lado, você se aproxima mais da verdadeira essência do jiu-jitsu. 6. Transformação pessoal.
Com o tempo, você vai perceber que o jiu-jitsu não fica apenas no tatame. Ele começa a moldar quem você é fora da academia. Vai notar mais disciplina no seu dia a dia. Vai aprender a ter paciência diante das dificuldades. Vai lidar melhor com a frustração e com os nãos da vida. Vai respeitar mais os outros, porque entende o valor do esforço individual. O jiu-jitsu é uma metáfora da vida. Às vezes você está por cima, às vezes por baixo, às vezes sendo pressionado, às vezes respirando aliviado. Mas sempre existe um caminho, sempre existe uma saída. 7. O futuro está em suas mãos. Hoje você é faixa branca, mas se continuar treinando, estudando, ouvindo e respeitando o processo, logo será faixa azul. Depois, roxa, marrom e preta. Mas mais do que as cores, o que realmente importa é a pessoa em que você vai se transformar nesse processo. Nunca se esqueça, a faixa preta nada mais é do que a faixa branca que nunca desistiu. Quanto mais faixas brancas tiverem no jiu-jitsu, mais provas teremos que ele continuará vivo por muito tempo. O dia que não tiver mais nenhum faixa branca nas academias, é muito provável que nossa arte para evoluir e talvez possa nem existir mais. O conhecimento é inútil se não for passado para frente. Ele existe para que outras pessoas aprendam e não para morrer com os mestres. Ser faixa branca não é fácil, mas todos que almejam sua faixa preta precisam passar por ela de um jeito ou de outro. Pisar num tatame pela primeira vez não é algo fácil. Muitos se sentem como se estivesse aprendendo a andar novamente pela primeira vez devido à complexidade de certos movimentos. Ele se sente um alienígena toda vez que tenta dar uma cambalhota, fazer um rolamento, levanta as técnicas e aquilo não entra em sua cabeça. E parece que aquela arte é algo impossível de aprender. Porém, após um tempo, tudo muda. E aqueles movimentos que antes eram impossíveis de realizar já não são tão assustadores assim, e ele começa a sentir-se parte daquele local e já não fica mais tão inibido, além de fazer grandes amigos que o ajudarão em sua caminhada. Mas ao menos tempo que tem uma dificuldade, a menos aparecem outras 3. A caminhada é longa e nunca para nem mesmo quando se chega à faixa preta. Muitos falam que a caminhada começa mesmo quando alcança esse degrau no jiu-jitsu. O problema dos graduados é que, com o passar do tempo, eles se esquecem que um dia estiveram naquela posição e às vezes menospreza o colega de treino, que é menos graduado, porém ele não tem ideia da importância que um faixa branca terá na sua evolução e também na sua vida. Realmente, o iniciante às vezes é desengonçado e nada mais natural. Você não pode querer que ele tenha o seu nível de maturidade, foi adquirido ao longo de muitos anos e muitos treinos, mas não se preocupe. Logo ele aprende e pode até superar os mais graduados. Faixa branca é motivação pura. Nada melhor que carne nova para dar uma elevada na motivação da equipe. Muitos veem os faixas brancas se empolgando, comprando inúmeros acessórios de jiu-jitsu, falando de BJJ o dia inteiro e só falta tatuar. Arte suave na testa. Nós, que já passamos por essa fase, achamos aquilo engraçado e soltamos brincadeiras do tipo: você é faixa branca ainda. Isso logo passa. Verdade passa, mesmo, mas não deveria passar. Se nós, que já construímos nossa base sólida dentro do esporte, tivéssemos a mesma fome de aprendizado e a motivação que um faixa branca tem, provavelmente seríamos invencíveis. Não ridicularize um faixa branca e nem tire essa sua excitação inicial. Deixe que ele curta aquele momento que é único na vida de um atleta. Pois depois disso, a cada passo alcançado, tudo se torna mais sério e profissional. Então deixe que essa energia do recém-chegado tome conta de você. Com certeza sentirá algo diferente e terá motivos a mais para treinar. Com ele, você aprende a ensinar. Não são só os faixas pretas que têm algo a ensinar. É claro que eles são os mais capacitados para a função. Porém,
Nada impede de que você, que talvez seja faixa azul ou roxa, acolha o iniciante e aprenda a arte de ensinar com ele. Fazendo desta forma, os benefícios para os dois são inúmeros e principalmente para você. Enquanto ele aprende a compreender os movimentos, você aprende a ensinar e também a memorizar detalhes que só podem ser vistos quando se ensina. Ele pode ser um bom treino para você. Muitos praticantes acham que treinos com faixas brancas são rolas perdidos. No entanto, não têm ideia de como rolar com eles pode ser importante para torcer sua evolução. Primeira coisa que qualquer praticante de jiu-jitsu tem que ter em mente, sendo ele competidor ou não, é que não existe esse negócio de rola perdido. Todo treino terá seus pontos positivos, se você souber como usá-lo a seu favor. Quando você treina com faixa branca, além de ajudá-lo e deixá-lo mais confiante, você também pode aperfeiçoar suas técnicas e testar coisas novas, já que, pelo fato de seu nível técnico ser maior do que o dele, as chances são maiores para que você domine o treino ou corra atrás caso seja necessário. Você ficará feliz com sua evolução. Não há nada mais prazeroso do que ver a evolução de um companheiro de treino, principalmente a evolução daqueles que chegarão há pouco tempo e que você ajudou a aprender um pouco mais da arte suave. Quer se tornar um grande faixa preta um dia? A sua preparação para ser um faixa preta começou desde o primeiro dia que você colocou os pés no tatame, e desde esse dia, tudo o que fizer e tudo o que se dedicar refletirá mais à frente. Se o seu sonho é ser um grande faixa preta de jiu-jitsu, você não pode perder mais tempo e deve imediatamente focar em suas técnicas e seu comportamento. O comportamento é algo que pode ser moldado dia após dia com força de vontade, exemplo e seguindo as regras. Já a técnica para ser lapidada é preciso muito trabalho, dedicação e empenho. Quanto mais técnicas e mais detalhes das mesmas você souber, melhor faixa preta você será. De faixa branca à lenda. As histórias dos maiores do jiu-jitsu. No tatame, todos são iguais no começo. O kimono é branco, a faixa é branca e os primeiros passos são cheios de inseguranças, erros e muitas finalizações sofridas. Ainda assim, é dessa simplicidade que surgem os maiores campeões. Eles não nasceram prontos, não começaram como mestres, começaram do zero, como todo praticante. Vamos conhecer a jornada de alguns dos maiores nomes da história do jiu-jitsu, que um dia também foram apenas faixas brancas, sonhando em melhorar. Hélio Gracie, o fundador que venceu a fraqueza. Hélio nasceu frágil, doente, e com médicos dizendo que ele não teria vida ativa. Ao assistir seus irmãos treinando jiu-jitsu, tentou repetir os movimentos, mas percebia que não tinha força para executar. Em vez de desistir, adaptou as técnicas, reduziu a dependência da força e passou a usar alavancas, técnica e estratégia. Daquela fraqueza, nasceu a força do jiu-jitsu brasileiro, hoje praticado no mundo inteiro. A mensagem que Hélio deixou para todos os faixas brancas. Se você acha que não leva jeito, lembre-se que o fundador do nosso jiu-jitsu também acreditava nisso no começo. Rickson Gracie, a disciplina encarnada. Filho de Hélio, Rickson começou como faixa branca aos 6 anos, sendo derrubado e finalizado pelos irmãos mais velhos. Com o tempo, desenvolveu uma mentalidade quase inquebrável. Treinava como se cada sessão fosse um campo de batalha. Sua dedicação transformou-o em uma lenda. Rickson se manteve invicto em competições oficiais, com centenas de vitórias e nenhuma derrota registrada. Sua lição para os iniciantes: a faixa branca é a base da mente de guerreiro. Se você não construir resiliência agora, nunca será forte depois. Roger Gracie, a simplicidade que venceu todos. Roger também começou no tatame como qualquer faixa branca, apanhando. Com o tempo descobriu que não precisava de movimentos mirabolantes. Seu estilo foi baseado no básico bem feito,
montada, estrangulamento e domínio de pressão. Mesmo os maiores campeões sabiam. Se Roger montasse, era praticamente impossível escapar. Ele se tornou um dos maiores nomes da história, 10 vezes campeão mundial na faixa preta. A lição de Roger: o simples vence o complicado. O que você aprende como faixa branca pode ser suficiente para a vida inteira, se bem aplicado. Marcos Buchecha Almeida, o adolescente tímido que se tornou rei. Quando começou no jiu-jitsu, Buchecha era apenas um adolescente tímido, sem destaque. Como todo faixa branca, sofreu, foi finalizado muitas vezes e quase desistiu, mas sua persistência foi maior. Pouco a pouco, foi crescendo. Aos poucos títulos, somaram-se outros, até se tornar o maior campeão mundial da história, com 13 títulos mundiais na faixa preta. Hoje, é uma lenda viva e inspiração para qualquer jovem que entra na academia sem confiança. Sua mensagem: não importa como você começa, importa como você insiste. Marcelo Garcia. O pequeno que ensinou gigantes. Marcelo não tinha porte físico avantajado. Como faixa branca, era comum ser esmagado por colegas maiores e mais fortes. Mas em vez de se intimidar, ele encontrou um caminho diferente. Usou sua inteligência para criar novas estratégias. Foi assim que viveu a X-Guard e revolucionou o jiu-jitsu. Mesmo sendo pequeno, venceu gigantes no tatame e se tornou um dos mais respeitados professores do mundo. Sua lição para os iniciantes: não importa seu tamanho ou força, o jiu-jitsu tem um lugar para você. Leandro Lo. O guerreiro do povo Leandro Lo começou em um projeto social em São Paulo, treinando com kimono emprestado e sem condições financeiras. Como faixa branca, não era visto como promessa, mas sua garra era diferente. Ele treinava mais que todos, com uma fome de vencer que impressionava. Lo conquistou títulos em várias categorias de peso, sempre com um estilo agressivo e ousado. Infelizmente, sua vida foi interrompida cedo demais, mas seu legado continua inspirando milhares. Sua mensagem: não importa de onde você vem, mas sim a vontade de onde você quer chegar. A lição final: todos foram faixa branca. O que esses campeões provam é simples: ninguém nasce campeão. Todos, absolutamente todos, começaram amarrando a faixa branca, sem saber nada, errando, apanhando e aprendendo. A diferença não está no talento inicial, mas na persistência diária. Hélio superou a fraqueza. Rickson construiu disciplina. Roger mostrou que o básico é suficiente. Buchecha venceu pela consistência. Marcelo reinventou o jogo. Leandro mostrou que a origem não limita o destino, e todos eles foram faixa branca um dia, assim como você. Nunca esqueça, a faixa preta nada mais é do que a faixa branca que nunca desistiu. Treinar, estudar, trabalhar e ser campeão. O caminho é possível. Muita gente acredita que para ser campeão é preciso largar tudo e viver apenas de treino. Mas isso não é verdade. Na vida real, a maioria dos praticantes de jiu-jitsu precisa dividir o tempo entre estudos, trabalho, família e responsabilidades. E mesmo assim, conseguem conquistar títulos, faixas e, acima de tudo, se tornarem campeões de si mesmos. O segredo não está em ter tempo sobrando, mas em ter disciplina, foco e organização. O mito da falta de tempo. É comum ouvir: eu não consigo treinar porque estudo muito. Meu trabalho me cansa demais. Não dá para conciliar tudo. Mas o que diferencia os campeões dos desistentes é justamente a mentalidade. Campeões não esperam o tempo aparecer, eles criam o tempo. Eles entendem que para viver algo grande é preciso abrir mão de coisas pequenas. Quem diz que não tem tempo, na verdade, não tem prioridade. O treino como o equilíbrio. Treinar jiu-jitsu não é apenas aprender golpes, é liberar o estresse do dia,
é equilibrar corpo e mente, é encontrar forças para continuar. O estudante que treina aprende a ter foco e memória mais aguçada. O trabalhador que treina aprende a ter mais disciplina, paciência e resiliência. O pai ou mãe que treina encontra energia e equilíbrio para lidar com a família. O jiu-jitsu não rouba seu tempo, ele multiplica sua energia para que você aproveite melhor o tempo que tem. A disciplina que forja campeões. Ser campeão não é ter uma vida fácil, é justamente aprender a administrar as dificuldades. Você sai do trabalho cansado, mas escolhe ir para o tatame. Você tem prova no dia seguinte, mas dedica 1 hora ao treino para liberar a mente. Você acorda cedo, estuda, trabalha, treina e ainda encontra tempo para sonhar. Isso é o que constrói o verdadeiro campeão, a capacidade de manter-se firme, mesmo quando a rotina é dura. Exemplos de superação. Muitos campeões mundiais começaram treinando em academias simples, estudando à noite e trabalhando de dia. Não tinham patrocínio, não tinham luxo. O que tinham era força de vontade. Leandro Lô começou em projeto social, treinando com kimono emprestado enquanto estudava e trabalhava. Se tornou multicampeão mundial. Marcelo Garcia, franzino e sem destaque no começo, conciliava treinos com estudo e depois revolucionou o jiu-jitsu. Bochecha treinava em meio a dificuldades financeiras e familiares, sem desistir de estudar, até se tornar o maior campeão mundial da história. Essas histórias provam: não é a falta de tempo que limita você, é a falta de prioridade. O verdadeiro significado de ser campeão. Ser campeão não é apenas subir no pódio com uma medalha no peito. É muito mais do que isso. É ser campeão de disciplina quando você vai treinar mesmo cansado. É ser campeão de foco quando consegue estudar e ainda manter sua rotina no tatame. É ser campeão de resiliência quando trabalha o dia todo e não perde a motivação para lutar pelos seus sonhos. A medalha é consequência. O verdadeiro título é o caráter que você forja nesse caminho. Como conciliar tudo e chegar ao topo? Organize sua rotina. Crie horários fixos para treinar, estudar e descansar. Elimine distrações. Troque horas de redes sociais por tempo no tatame ou nos livros. Use o jiu-jitsu como combustível. O treino não rouba energia, ele renova sua mente. Aceite sacrifícios. Ser campeão exige abrir mão de conforto, preguiça e desculpas. Lembre-se do propósito. Cada treino é um passo rumo ao sonho maior. Mensagem final sim. É possível treinar, estudar, trabalhar e ser campeão. Mas para isso, você precisa ser diferente da maioria. Precisa transformar desculpas em disciplina, rotina em oportunidade, dificuldade em motivação. O jiu-jitsu vai te ensinar que a vida é como um rola. Às vezes você está por baixo, às vezes cansado, às vezes sufocado, mas sempre existe um caminho, sempre existe uma saída, sempre existe uma forma de virar o jogo. Não espere o tempo sobrar para treinar. Não espere a vida ficar fácil para sonhar. Seja campeão de humildade, disciplina e persistência primeiro. E então, quando você subir no pódio, a medalha não será apenas de ouro, será a medalha da vitória contra todas as desculpas que poderiam ter te parado. Ser campeão não é para quem tem tempo, é para quem tem coragem. O jiu-jitsu não é apenas uma arte de luta, é uma arte de viver. Ele te mostra que ser forte não é esmagar o próximo, mas ajudar o próximo a crescer. Que ser campeão não é só subir no pódio, mas ser campeão de humildade, de respeito e de disciplina. No final, o que fica não é só a técnica ou a medalha. O que fica é o caráter que você construiu. Porque no jiu-jitsu, mais importante do que a faixa que você amarra na cintura é a pessoa que você se torna no processo. No fim de tudo, quando as luzes do campeonato se apagam, quando o tatame esvazia
E quando as medalhas são guardadas em uma gaveta, o que realmente permanece? Permanece o caráter que você construiu, permanece a disciplina que você desenvolveu, permanece a fé que você manteve em Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Porque a verdade é que ser campeão não significa apenas vencer uma luta. Significa vencer a si mesmo e significa também reconhecer que nenhuma vitória é possível sem a presença de Deus. O tatame. Como escola da vida, cada treino é uma lição. Cada queda é um ensinamento. Cada finalização é um lembrete de que precisamos ser humildes. Mas existe uma lição ainda maior. A fé nos guia quando a força humana não é suficiente. Quando você pensa que não aguenta mais, quando a rotina de trabalho, estudo e treino parece pesada demais, é a fé em Deus que te dá forças invisíveis para seguir. É Ele quem sustenta seus passos, quem guia a sua jornada, quem abre caminhos onde você só via obstáculos. O campeão que não anda sozinho. O mundo tenta nos fazer acreditar que o campeão é aquele que vence sozinho, que não depende de ninguém. Mas no jiu-jitsu, aprendemos que não existe vitória sem parceiros de treino, sem professores, sem apoio. E na vida, aprendemos que não existe vitória verdadeira sem Deus. O campeão de verdade não é o que confia só na própria força, mas o que confia na força de Deus. Porque a força humana é limitada, mas a força que vem de cima é inesgotável. Fé, trabalho e disciplina. Estudar, trabalhar e treinar não são tarefas fáceis de conciliar. A rotina é pesada. O corpo cansa, a mente se desgasta, mas é aí que a fé entra como combustível. A fé te lembra que cada esforço tem um propósito. A fé te lembra que a luta é dura, mas a vitória é certa para quem não desiste. A fé te lembra que Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando o mundo tenta empurrar para baixo. Essa combinação é imbatível. Disciplina no treino, dedicação no estudo, responsabilidade no trabalho e fé em Deus para guiar cada passo. A humildade do verdadeiro campeão. Ser campeão não é apenas levantar uma medalha. Ser campeão é erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus por cada oportunidade, por cada treino, por cada vitória e também por cada derrota, porque até as derrotas ensinam. O verdadeiro campeão não se engrandece. Ele reconhece que todo talento, toda força, toda conquista é permissão divina. Ele sabe que, sem Deus, ele é apenas pó, mas com Deus, ele pode tudo. No jiu-jitsu, você aprende a cair e levantar. Na vida, você aprende a perder e recomeçar. E na fé, você aprende que nunca está sozinho. Ser campeão não é só vencer adversários. Ser campeão é ser humilde, disciplinado, trabalhador, estudioso, perseverante e, acima de tudo, alguém que mantém a fé em Deus em todas as circunstâncias. Hoje, antes de falar de vitórias, medalhas ou conquistas, quero falar de algo ainda maior, a gratidão, porque nenhum passo dessa caminhada foi dado sozinho. Cada treino, cada superação, cada batalha vencida só foi possível graças a Deus, às pessoas que caminharam ao meu lado e às lições que a vida me deu. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, que é a base de tudo. Sem Ele, eu não teria forças nos dias difíceis, nem sabedoria nos momentos de decisão. Foi a fé que me sustentou quando o corpo já não aguentava mais. Foi a fé que me deu coragem quando o medo tentou me paralisar. Foi a fé que me mostrou que sempre há um propósito maior em cada queda, em cada vitória e até nas derrotas. Agradeço à minha família, que acreditou em mim quando eu mesmo duvidei, que segurou minhas mãos quando pensei em desistir, que compreendeu minhas ausências, que vibrou por cada pequeno progresso como se fosse uma grande conquista. Cada abraço,
Cada palavra de incentivo, cada gesto de amor me deu combustível para continuar. Agradeço também aos meus professores e mestres, que não apenas ensinaram técnicas, mas também valores. Cada correção no tatame, cada conselho dado, cada palavra firme ou de encorajamento ajudou a moldar não apenas o lutador que eu sou, mas a pessoa que estou me tornando. Vocês me mostraram que jiu-jitsu não é só luta, é caráter, respeito e humildade. Aos meus colegas e parceiros de treino, minha eterna gratidão. Cada rola, cada queda, cada finalização, cada suor derramado juntos me fez crescer. Vocês não são apenas companheiros de tatame, são parte dessa jornada. Sem vocês, nada disso teria sentido. Agradeço ainda aos meus amigos e apoiadores que, mesmo de longe, torceram, acreditaram e vibraram junto. Vocês me lembram que ninguém conquista nada sozinho e que a vitória é muito mais doce quando compartilhada. E por fim, agradeço a mim mesmo, não por ego, mas por não ter desistido, por ter escolhido levantar mesmo quando parecia mais fácil ficar no chão, por ter escolhido acreditar quando as circunstâncias pareciam contrárias, por ter seguido adiante, mesmo sem forças, confiando que Deus abriria o caminho. Gratidão é força hoje. Ao olhar para trás, percebo que cada dificuldade foi necessária, que cada desafio me fortaleceu, que cada queda me ensinou. E, acima de tudo, percebo que a gratidão transforma qualquer vitória em algo eterno. Por isso, do fundo do coração, minha mensagem é simples, mas imensa. Obrigado, Deus. Obrigado, família. Obrigado, mestres. Obrigado, amigos. Obrigado, vida. Sem vocês, eu não teria chegado até aqui. Com vocês, eu sei que posso ir ainda mais longe, porque a vitória não é apenas de quem luta. A vitória é de todos que acreditam, apoiam, ensinam, oram e caminham junto. Então, de coração, o meu muito obrigado. Obrigado por acreditar. Obrigado por acompanhar. Obrigado por caminhar comigo. Que Deus abençoe cada um de vocês que fazem parte dessa família aqui no YouTube. Que Ele fortaleça sua fé, sua disciplina e sua coragem para nunca desistir dos seus sonhos. Porque aqui não falamos só de jiu-jitsu, aqui falamos de vida, de caráter, de fé e de vitória. E juntos, como uma família, vamos muito mais longe. Esse canal é meu, mas também é seu. Esse sonho é meu, mas também é nosso. E esse agradecimento é do fundo da alma. Obrigado por fazer parte dessa jornada.